Olá, queridos, eu sou o pastor Amadeu Vieira e você vai ouvir uma mensagem agora que vai tocar profundamente no seu coração. Não deixe de curtir o canal e enviar para um amigo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2 e 3. Eu ousarei falar algumas coisas aqui acerca do Espírito Santo, mesmo diante de um cátedra na área, de alguém que escreveu um livro fascinante na área, que é o pastor George Franz, que sabe muito desse tema aqui e de outros, porque é um amante profundo, um exegeta da palavra de Deus. Glória seja dada a Jesus. Quantos acharam, digam aleluia. Glória a Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pai amado, Pai querido, seja louvado o teu santo nome para todo sempre, meu Senhor. Louvamos-te nesta noite por esses 5 anos de muitas bênçãos neste lugar. E por anos vindouros que virão, em que será comemorado cada feito especial do Senhor neste lugar. Por isso, Senhor, nesta noite eu te peço, fala ao teu povo, ou continue falando ao teu povo, porque o Senhor comunicou ao nosso espírito, através das canções que foram a ti dada, nós fomos ministrados. Por isso agora, pela tua palavra, toca o coração dos teus filhos, ilumina o entendimento para que ele possa entender e compreender. Espírito Santo, este é o teu momento, convença da justiça e do juízo, e abençoa-nos e glorifica a Cristo nesta noite. Tudo que o Senhor fizer, toda honra, toda glória seja dado a ti. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é, como muitas religiões dizem, uma luz, uma força cósmica. Ele não é uma aparição, ele não é um espírito dentre os espíritos, não. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa distinta e ele está conosco nesta noite. E nós perdemos muito como igreja. Isto é vou dizer, não vou chamar de mal, mas é um erro gravíssimo na face da terra de muitos cristãos do mundo. Ignorar a pessoa do Espírito Santo como pessoa, porque nós acordamos pela manhã, por exemplo, e nós não temos ele como uma pessoa que está conosco, que mora em nós, que tem ciúme de nós, que intercede por nós, que é consolador, que é nosso amigo, que é nosso advogado, que é nosso conselheiro. Isto é uma pessoa fantástica. E nós ignoramos o Espírito Santo. Eu estava vindo para cá agora, e eu estava dentro de mim. Depois que li este versículo e estudei esta mensagem, eu estava dentro de mim, eu conduzindo o volante, e nos meus pensamentos eu disse assim: eu sei que tu estás aí. Eu sei que tu estás me ouvindo. Tu és Deus, tu sonda os corações. Tu és Deus e tu estás aqui. E eu te louvo, eu te glorifico. Me perdoa pelas vezes que te ignorei. Me perdoa pelas vezes que te busquei quando eu fui à igreja. Me perdoa quando eu te busquei somente no batismo com o Espírito Santo. Depois simplesmente deixei de ter uma comunhão diária contigo. O Espírito Santo está conosco e ele é Deus.
Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está neste lugar para te abençoar e te revestir da presença, ou do poder, ou da glória do Eterno. Quantos podem levantar as mãos e por 30 segundos glorificar ao Espírito Santo, porque Ele é Deus e Ele está conosco. Aleluia! Oh, bendito seja Deus! Oh, glória! Aleluia, o Espírito Santo. Oh, aleluia. Um grande pregador escreveu um livro, Benihim, Bom Dia, Espírito Santo. Porque tão ele notou a presença do Espírito Santo, desenvolveu uma comunhão tão íntima com o Espírito Santo, que ele não pode acordar um dia na vida, pela manhã, ou cada manhã, e não dizer: bom dia, Espírito Santo, caminha comigo, eu quero te glorificar. Tudo que está em nós, todos os pensamentos maus e bons, pecaminosos ou não, o Espírito Santo está lá sondando tudo, não a fim de nos acusar, mas a fim de nos santificar e nos libertar para nos levar a Deus. Como eu estava ali dizendo, ele não é uma unção, uma ação, uma manifestação e uma força. Ele tem ciúme, ele é uma pessoa. Ele intercede, ele é consolador, consola. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso amigo, ele é aquele que nos aconselha nas horas mais drásticas e difíceis. Ele é Deus, uma pessoa distinta. E o vocábulo hebraico para Espírito ou Espírito Santo é Ruach, que significa uma pessoa distinta, aquele que tem a glória de Deus, o sopro de Deus. Ele é representado como fogo, ele é representado como óleo, e ele está conosco nesta noite. E eu tenho certeza que esses 5 anos que nós chegamos até aqui só foi possível porque o Espírito do Senhor revestiu o seu povo, revestiu cada pessoa para romper as forças das trevas, para romper o dia mau, para romper os obstáculos. E por isso a Ele glória, a Ele louvor e adoração. Eu peguei aqui e gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, ou lesse no telão, se puder colocar no telão. Números, capítulo de número 11, no versículo 16. O Espírito Santo é aquele que nos capacita. Por nós ignorarmos a pessoa dele, temos pouca capacitação. Nós precisamos entender que ele nos capacita para desempenhar obras, feitos. Vamos ver o que aconteceu aqui com Moisés, quando levava todas as cargas, quando levava todo o trabalho de Deus ao povo. E diz assim, Números 11, 16: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito, pode ver, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus, o próprio Deus. Tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Queridos, o Espírito
receber a unção do Espírito Santo, para que você consiga ajudar essa grande embarcação que vai juntar tantas almas, que vai saquear o inferno para povo ao céu cumprir a sua missão. E a unção que está sobre o pastor George, sobre a pastora Lur, também é repartida sobre os seus liderados, assim como os 70 anciãos passaram a profetizar naquela época do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha esporadicamente ou manifestava-se esporadicamente. E esse mesmo Espírito está hoje aqui neste lugar, para que a gente possa levar o trabalho de Deus, levar a vontade de Deus ao povo. Quantos recebem a unção do Espírito Santo? Dá um glória a Deus aí o mais alto que você puder. Então o Espírito Santo nos ajuda a desempenhar um papel. Quem sabe você esteja aqui e você tem tido dificuldade em alguma função, tem tido dificuldade em algum trabalho que foi designado a você. O que falta a você? Convidar, chamar, evocar, reivindicar a unção do Espírito Santo, e ele vai te ajudar a você cumprir a sua missão. A gente pode usar a sabedoria, a técnica, a retórica, a oratória, pode usar suas habilidades que você aprendeu no seu ensino superior, ou no seu curso profissionalizante, ou no seu conhecimento empírico da vida do dia a dia, que seus pais lhe passaram, os mais antigos lhe passaram, mas nada é comparado quando o Espírito Santo entra e faz a obra em você e através de você. As coisas fluem de forma tremenda, a ponto de nós abrirmos a boca e dizer: só Deus poderia ter feito tal coisa, só Deus poderia ter agido assim, só Deus poderia ter aberto tal porta, só Deus poderia ter nos ajudado de tal maneira. Eu reconheço que segundo a minha capacidade eu não conseguiria, mas glória seja dada ao meu Deus, foi Ele quem fez a obra através de mim. Por isso, irmão, é importante que você receba a unção para desempenhar o papel com graça e com eficácia. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus? Ações sobrenaturais do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos faz a fazer coisas que o nosso corpo mortal é incapaz de resistir. Nós suportamos situações em que é quase que impossível resistir sem um poder especial, sem uma presença especial. Eu paro aqui para dar uma lembrada. Eu sempre fui muito, na época, friorento, né? Muito. E eu sempre pensei na minha cabeça: meu Deus, eu nunca conseguiria viver no sul do Brasil, que é frio. Eu nunca conseguiria nem pensar num país que tivesse neve. E eu vou te dizer, meu irmão, meu primeiro desafio missionário internacional para começar uma base missionária foi na Europa. 8 meses a Suíça, frio, 12 graus abaixo de zero, neve. Eu lembro-me daquelas montanhas de Sauvabron, aquelas montanhas de Neuchâtel, eu indo naquele carro, conduzindo ali na montanha, na neve, morrendo de medo ainda do perigo, e eu ia adorando, botando aqueles louvores daqui da nossa terra para apimentar ali a minha viagem, eu indo devagarzinho. Falei: meu Deus, que frio, e eu sei dizer para você que eu venci os 6 anos daquele lugar, de neve a neve, de todas as intempéries que o frio possa trazer. Deus me ajudou, Deus me guardou, não fiquei doente, e foram raras vezes que tive algum tipo de resfriado. Sabe por quê? Porque o Espírito do Eterno te capacita para você desempenhar uma função. E eu tenho aqui uma proposta para você, que o Espírito vai te ajudar, o Espírito vai te levar a realizar façanhas que talvez o teu corpo natural não conseguiria fazer. Vamos ver? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 44, vamos ver aqui algum feito tremendo que aconteceu na vida do profeta Elias, quando não chovia há mais de 3 anos, segundo a palavra do próprio profeta. E então ele vai agora à montanha,
Ele sobe agora naquele monte e começa a clamar. E veja o que está escrito. E na 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em poucos os céus se enegreceram, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Imagine, senhoras e senhores, o Espírito do Eterno, pela boca de Elias, diz para Acabe: olha, mete o pé, porque está vindo grande chuva e ela vai te alcançar. E Acabe, com a sua carruagem, com seus cavalos, partiu em retirada. E a Bíblia diz que Elias correu, que alcançou e passou Acabe. O que eu quero te dizer com esta palavra? Tem muita gente que já correu na tua frente, tem muita gente que já realizou na tua frente, e tu ainda está lá atrás. Fica tranquilo com a Penina, fica tranquilo com quem já foi, fica tranquilo com quem já foi até de carruagem, porque o Espírito vai te tomar e os teus pés vão ultrapassar, não pela tua habilidade física, mas pelo poder de Deus que está em você, pelo poder de Deus que manifesta em você, pelo poder do Espírito Santo que te revestirá. Quem recebe do Senhor uma força, uma graça, uma presença para correr e alcançar, oh glória, aonde Deus quer que você vá. Levanta sua mão e dá mais um glória a Deus aí, o mais alto que você puder. Dá um tapa no ombro de alguém aí e diga: receba uma força além da força que você tem, porque o Espírito Santo te ajuda, em nome de Jesus. Eu não quero saber da tua idade, eu não quero saber da tua estrutura física, eu não quero saber do teu metabolismo, eu não quero saber se tu é gordo ou é magro, eu não quero saber nada disso. Eu só quero saber que o Espírito Santo, quando te tomar, tu vai realizar coisas irrealizáveis, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu vejo isso na vida do profeta Elias. E o Espírito Santo é aquele que dá a pressão. O Espírito do Eterno é aquele que faz nos avançar mais para longe. Oh glória seja dada a Jesus. Um outro detalhe que o Espírito Santo faz é colocar um tímido, alguém cheio de complexo até. Quando o Espírito vem, a timidez vai embora, os complexos vão embora e a glória do Senhor é manifestada. A glória não está no homem, a glória está naquele que tem a glória, que é o Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 19, no versículo 20 ao 24 tem uma história. Vamos analisar. Já está na tela, está escrito assim, segundo a minha tradução, eu leio aqui, você lê nessa aí. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, que também eles profetizaram. Avisando disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, e os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. E então foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre eles. E ele que, caminhando, profetizava, até chegar à casa dos profetas em Ramá.
E também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está Saul entre os profetas. Oh, queridos irmãos, olha que Deus poderoso. Quando a unção de Deus vem sobre você, você faz coisas que não é normal de se fazer. Você faz coisas que você nem tem capacidade para fazer, porque a capacidade está intrínseca. A capacidade está no Espírito do Eterno, que te toma e te leva a fazer coisas tremendas, a profetizar. Esta aqui é uma manifestação que era esporádica no Antigo Testamento, que vinha por medida, que vinha de tempo em tempos, que vinha apenas sobre o rei, apenas sobre os profetas, veio sobre os juízes, como Débora, Gideão, Jefité, veio sobre aqueles cuja vida o Senhor marcou para tal. E agora, queridos, olhando para esta palavra, eu vejo uma outra visitação, algo tremendo na vida do próprio Davi. Vamos ver 1 Samuel 16, versículo 13. Olha que coisa tremenda que o Espírito Santo também faz, e você não pode ignorar isso. Você precisa receber isso dentro do teu coração. Oh glória! 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Está escrito assim: e tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou. Algumas traduções dizem se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu peguei aqui a Bíblia Strong, que meu amigo compartilhou comigo, que eu estou agora cavando mais embaixo. Oh glória! Eu fui na Bíblia Strong e busquei apoderou, e busquei se apossou, ou até veio sobre, mas nesse caso aqui, o vocábulo para se apoderar é tissalé, que significa, vou trazer aqui para você, que significa avançar. Quando se apossou, fez ele avançar, fez ele prosperar, fez ele progredir, fez ele obter sucesso e ser proveitoso. Isso significa o termo tissalé. Tissalé, se apossou. Quando se apossou, esse conjunto de coisas aconteceu aqui na vida de Davi. E tem mais. Tissalé também dá a ideia de tornar próspero, conduzir em bom resultado, fazer prosperar, mostrar ou experimentar prosperidade, prosperar. Isso é tissalé. O Espírito Santo, irmão, quando se apodera de nós, quando vem sobre nós, ele nos guia em sucesso, ele nos guia em triunfo, ele nos guia em prosperidade. Oh, glorificado seja Deus. Quando o Espírito vem sobre você, você nem precisa se preocupar com dinheiro, você não precisa nem se preocupar como você vai chegar, porque o dinheiro vai aparecer, a carruagem vai aparecer, os meios vão aparecer, porque você está cheio daquele que te guia, daquele que prospera, daquele que é dono do ouro e da prata. E esse Espírito tissalé se apodera de você, se apodera da tua vida, se apodera do teu espírito nesta noite, para fazer o projeto renovo prosperar, ser conduzido em sucesso, ser conduzido em triunfo. Se estas palavras que saem da minha boca são boas e você concorda com ela, faz qualquer coisa, bata o pé no chão, bata a palma, dá um grito, dá um assovio, sobe nessa cadeira e pula na outra, mas faz qualquer coisa para eu entender que você acredita nessa palavra. É isso, irmão. O Espírito nos faz prosperar. Ele nos prospera. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, pastor, não lhe falta nada. Todo mundo quer estar perto de uma pessoa cheia de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Quer você estar perto de uma pessoa cheia de Deus? Ali tem cura, ali tem porta, tem ponte, tem sinais, tem link, tem proteção, tem livramento, tem libertação, tem solução, tem curas de enfermidades incuráveis, porque é o Espírito do Eterno.
E Davi foi esse homem que o Espírito se apossou dele. E esse Espírito que vinha no Antigo Testamento, comedido, por medida, em ocasiões e missões especiais. Oh, queridos, atentai para isso. Outra façanha incomum. Oh, glória. Está em Juízes capítulo 14, no versículo 19. Força incomum. Aí você me diz, aonde que eu consegui força para suportar isso? A gente conversa, nós pastores, obreiros, a gente fica ouvindo os testemunhos, né? E a gente ouve os testemunhos, ouve as histórias e diz, meu Deus, como você conseguiu passar por isso? Como você conseguiu vencer isso? Como você conseguiu romper isso? É o Espírito Santo que nos dá força incomum para suportar, para atravessar qualquer terreno e encarar qualquer modalidade de inimigo. Vamos ver aqui um dos juízes que foi Sansão, a força incomum. Então, Juízes 14, 19. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, incomensuravelmente, de uma maneira sem medida, se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, que eram filisteus, uma das cidades filisteus, e matou deles 30 homens, e despojou-os de suas festivais, e deu aos que declararam o enigma, porém acendeu a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Você vê aqui, querido, o Espírito Santo nos leva a fazer coisas incríveis, coisas espetaculares, nos dando força incomum para vencer desafios que homem normal não venceria. Crente normal não venceria. Obreiro normal não venceria. Só pelo Espírito eterno. Só pela unção do Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Vire para alguém e diga, receba essa força de Deus nesta noite. Amém. Eu vi muitos poucos pescocinhos virar para o lado. Eu ordeno agora que teu pescoço seja curado dessa torcicóloga. É torcicólogo, né? Torcicolo espiritual. Receba a cura agora, vai, vira para o teu irmão e diga, receba a força comum. Aleluia. Eita, agora pode revirar o pescoço aí, ó. Já quer ficar conversando, ó. Brincadeira, não tem ninguém conversando. Então são coisas assim tremendas. Agora, eu queria te levar a te mostrar que havia uma profecia, que esse conta-gota, porque o Espírito vinha por medida, esse conta-gota do Antigo Testamento iria passar. Deus iria abrir a grande torneira. Vamos ver o profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28. Esse profeta profetiza uma mensagem. Se a gente analisar legal mesmo, a profecia de Joel era meio louca. Já ia falar apóstolo George. O pastor George, se analisar, olha como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Aí vem um profeta, pré-exílio, vem um profeta do Reino Sul e diz, atenção, olha o que esse homem profetizou. Alguém que ouvia uma coisa dessa, disse, é impossível disso acontecer. Olha o que Joel profetizou. Vamos ler. Oh, glória. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Oh, que coisa tremenda. Se você analisar essa profecia, olha só como o Espírito Santo inverte algumas situações. Até porque Deus é Deus que inverte a matemática do homem, a lógica do homem, inverte a circunstância do homem. A matemática de Deus, eu já disse aqui, 5 mais 2, a matemática dos homens. 5 mais 2 são quanto? 7, olha o Enem. 5 mais 2 são quanto?
7. E com Deus, 5 mais 2, são 5.000 homens alimentados, sem contar mulheres e crianças, e 12 cestos cheios de fartura, porque ele não está preso à matemática, como não está preso à lógica, à circunstância, à axiologia. Não, Deus é Deus, Ele é Senhor. E eu até, olhando para isso aqui, eu entendo um pouco a trindade, a triunidade de Deus. Deus é tão Deus, é tão Deus, é tão todo-poderoso, que Ele é o Filho, a misericórdia, a solução, a graça. Ele é tão Deus, que Ele é o Espírito Santo. Não existe 3 deuses, é um Deus que não está preso nele. Ele é tão poderoso que Ele se manifesta de multiforme graça. Isso é que é um Deus espetacular. Agora, olhando aqui alguns detalhes aqui nesse versículo de Joel, ele diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e sobre os filhos e filhas, Ele derramaria, e esses filhos e filhas profetizariam. E agora, olha só, os velhos teriam sonhos, sonharão. Sonho, nesse aspecto desta visão que eu empreendo aqui, não é coisa de velho. Velho não tem sonho, velho tem visão das coisas. O velho sabe, olha, vai por aqui, que você vai se dar bem. Sabe por quê? Porque ele tem visão. Ele tem visão daquilo que vai acontecer. Quem sonha é o jovem. Eu sonho. Mas é tão poderoso quando o Espírito Santo manifesta, que o velho volta a sonhar, que o velho volta a dizer: eu tenho vida longa, o meu Deus aumenta os meus dias, o meu Deus me capacita a sonhar, o meu Deus me potencializa. E o jovem tem visões, o jovem tem visão, o jovem passa a entender para realizar, porque é o Espírito do Eterno que manifesta. Então, em nome de Jesus, jovem, você não vai errar para aprender, você não vai quebrar cara para aprender. O Espírito Santo vai te dar visão, o Espírito Santo vai te mostrar o amanhã. O Espírito recebe nesta noite, em nome de Jesus, recebe. O Espírito do Eterno te capacita a enxergar coisas tremendas e grandes e poderosas. E ele diz mais: até sobre os servos e servas, os mais humildes, receberia do Espírito do Senhor. Com essa profecia, meu irmão, veio o exílio, veio o cativeiro, e o Eterno ficou 400 anos sem falar com o povo. E consecutivamente Joel morreu sem ver isso aqui. Alguém poderia ter ridicularizado: ei, Joel, tá velho ou morreu? Cadê a profecia? Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Ele fala, Ele confirma, Ele cumpre. Passa os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Ele vela e zela sobre a sua palavra para cumprir. E anos depois, quando o Messias, o próprio Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, que morre, que ressuscita, que 40 dias depois, meu irmão, que Ele sobe aos céus, 10 dias após a sua ascensão, estávamos 120 que perseveraram. Haviam cerca de 600 que viram subir e não perseveraram todos, mas os 120 que permaneceram no cenáculo começaram a clamar e cantar. E no 10º dia os céus trovejou. No 10º dia, meu irmão, houve-se um barulho, meu irmão, de um vento veemente e impetuoso, e viu sobre eles língua de fogo repartida, e eles começaram a profetizar, e o conta-gota acabou, e a unção desceu, o poder desceu para ficar conosco até o arrebatamento. Quem pode glorificar o Espírito Santo? Ele veio, e quando alguém disse: está bêbados, estão embriagados, olha o que o Espírito Santo faz. Olha o que o Espírito Santo faz. Pega um valente, medroso ao mesmo tempo, instável, porque era quase um bipolar. Ora cortava a orelha, ora queria morrer na cruz, ora dizia eu te amo, e ora estava nervoso. Pegou um homem como este, chamado Pedro, que negou o Senhor, que cortou a orelha do soldado,
que tentou expulsar um demônio, e o demônio não saiu, e foi humilhado perante todos ali pelo pai daquele menino. E o Senhor Jesus foi lá e repreendeu o menino que caía no fogo. E esse mesmo Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, que ele ouviu alguém dizer: tão bêbado, ele se levantou e tornou-se o primeiro pregador pentecostal da história. Recebeu o renovo, aleluia, dos céus, capacitação, e disse: atenção, varões e irmãos, o que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel profetizou, que disse Deus que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e as vossas filhas profetizariam, os vossos velhos teriam sonhos, os vossos jovens teriam visões, sobre servos e servas. É Ele, o Jesus que vocês mataram, mas ressuscitou. Ele é o batizador, é Ele que está batizando. Arrependei-vos e receber esse Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz, irmãos, que cerca de 3.000 almas, cerca de 3.000 pessoas, porque agora o Espírito Santo presente, agora o Espírito Santo convencia da justiça e juízo, cerca de 3.000 almas se converteram e disseram: eu quero. É o Espírito Santo que vai capacitar o renovo, é o Espírito Santo que vai fazer esse lugar crescer, é o Espírito Santo que vai te ungir. Oh, glória. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo nesta noite, mas eu sinto o Espírito do Eterno ungindo alguém, manifestando em alguém, abençoando alguém para ganhar almas, para ganhar vidas, para defender o reino, para pregar a fé, para ter coragem para expulsar demônios, para ter coragem para repreender enfermidades. Esse Espírito Santo te potencializa no ministério, no seu chamado, no desempenho da sua função, na obra de Deus. Oh, glória. E o mesmo Pedro, que tentou expulsar o capiroto lá e ele não saiu, mas depois do Espírito Santo, Atos 2. Oh, glória. Oh, glória. No desfecho aqui da palavra, não lembro aqui o texto que eu não coloquei aqui. Meu amor, se você achar aí, vai me ajudar. Aqui não, Atos capítulo 5, 15 e 16. Atos 5, 15 e 16. Daqui, bem pequenininho. Quero te dar isso aqui. O tempo da tua luta, o tempo da tua humilhação, o tempo da vergonha. Quando o Espírito vier sobre você, quando a unção manifestar sobre você. Olha só o que está escrito aqui em Atos 15, 5, 15 e 16. Olha o que acontecia. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados para a glória de Deus. Sem o Espírito Santo ele passou decepção, sem o Espírito Santo ele negou, mas agora com o Espírito Santo, até a sua sombra tocava os enfermos e curava os enfermos, como os lenços e aventais de Paulo que se levava, também tocava os enfermos. Não era um lenço, não era um avental, mas era a unção do Espírito, era a unção do Espírito, é a unção daquele que está aqui nesta noite, é a unção daquele que está nos revestindo, é a unção daquele que te chamou para ganhar o engenho da rainha, para ganhar o reino, para ganhar essa capital para Jesus. Oh, glória ao Senhor. Vire para alguém, finalizando a minha participação, diga para alguém: receba essa unção nesta noite. As cidades vizinhas virão, porque a bispa Bione já me disse: nós fomos na igreja do pastor George França. Eu te falei que eu tenho um irmão branco e louro, uma pastora branca e loura, são meus irmãos gêmeos, são top. Você vai olhar para eles, vai se apaixonar neles, porque eles são maravilhosos. E aquele casal também, eles são maravilhosos também. E Deus os fará crescer abundantemente, em nome de Jesus. Cidades vizinhas virão, vê o que Deus está fazendo neste lugar. Ver o que Deus está fazendo neste lugar.
E você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Só que nós não vamos esperar. Nós não vamos esperar. Ah, não, meu pastor vai ser usado. A minha pastora já são usados e serão mesmo. Mas você não vai esperar ele achar a vaga na agenda para ir lá na tua casa orar. Porque tem um representante da Renovo lá, e é tu. E o Espírito que está sobre este ancião vai passar para você outro ancião, para levar a carga do povo. É a unção. Aonde tiver um crente do Renovo, ainda que seja uma criança, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe capacitação, capacitação, capacitação para sair de 120 e virar 3.000. Sair de 120 e virar 3.000. Sair de 3.000 e virar 5.000, porque não é a nossa força, não é a nossa estratégia, é a unção, é a unção, é a unção, é a unção, é a unção. Se tu acredita, dá glória a Deus. Se tu acredita, dá aleluia. Se tu acredita, diga louvado seja. Oh glória, eu sinto a presença do Eterno aqui. Oh glória, eu sinto a presença do Eterno aqui. Quem recebe, recebe, receba nesta noite esta unção, esta graça, esse favor de Deus. Oh glória, bata no ombro de alguém e diga: seja cheio do Espírito Santo. Oh glória, oh glórias, oh glórias, oh glórias. A visita já não é mais esporádica. A visita do Espírito não é para alguns, é para todos nós. Filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Não ignore, ele é uma pessoa distinta, tem voz, fala, ouve, tem ciúme, se entristece. E Ele está conosco nessa noite, quer te ungir, te abraçar, te encher. E eu quero convidar você a ficar de pé, porque nós vamos clamá-lo, nós vamos invocá-lo, nós vamos expressar o nosso sentimento para Ele. Oh glória, oh glória. E Ele vai te ungir, Ele vai te encher, Ele vai te capacitar, Ele vai te tomar. Irmãos, a unção é invisível, não tem fumacinha, não tem arrepio, não tem esquizofrenice, não. É pela fé que você recebe. Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui conosco. Ele mora dentro de você, Ele habita em você. E eu vou te dizer mais: tem 9 dons espirituais nele para se manifestar na tua vida. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, operações de sinais e maravilhas, dom da fé, dom de curar, variedade de língua, interpretação de línguas, profecia. Está tudo nele para se manifestar como ferramenta que potencializa você para transformar o Rio de Janeiro. Oh, aleluia. Enquanto